Muito bom dia a você que acompanha o República ao vivo aqui pela STZ TV neste sábado e hoje todo especial. Nosso programa de hoje entrevista Saulo Gomes. Ele é repórter, ele é escritor, ele é um grande jornalista desse Brasil e realmente eu fico até emocionado de falar aqui com ele. Ao meu lado para também não deixar esse programa ficar tão especial, para não deixar de ser especial, o jornalista e amigo também Ronaldo Knack vai participar nesse sábado e eu gostaria de falar um bom dia, né, o Knack, né? Eu fico até emocionado, Knack, de ver, sabe, porque eu, por exemplo, na faculdade, eu aprendi sobre Saulo Gomes e entrevistá-lo, ele, é uma emoção à parte. Um bom dia a você. Bom dia a você, Ed, bom dia, Saulo, meu caro companheiro, meu ídolo. Obrigado. Eu tenho na minha carreira de jornalista, não tenho nem um pouco brilhantismo que foi construído pela maneira como o Saulo sempre se comportou com muita ética e dentre todas as virtudes, os valores que ele tem, eu diria que a ética prevalece e eu acho isso fundamental, eu acho isso muito bonito, principalmente numa época que nós estamos aí praticamente às vésperas do Natal, onde nós todos nos cumprimentamos, desejamos boas festas, às vezes com um pouquinho de hipocrisia, um abracinho, um presentinho, mas o que o Saulo construiu na vida dele, isso a gente aprendeu nas escolas, isso a gente aprendeu acompanhando o trabalho dele, essa ética ela realmente talvez seja o maior presente que a gente possa dar ao telespectador amigo, contar um pouquinho da história, ter esse privilégio de tê-lo aqui conosco, aqui em Sertãozinho, aqui nos nossos estúdios, mas aprender um pouco com ele e disseminar essa ética. Então eu quero dizer que se você está nervoso, eu estou mais nervoso ainda, porque é uma honra muito grande, é o primeiro República que eu faço como entrevistador, né? Eu já fui entrevistado no programa, mas um programa que eu fico muito feliz de ter sido convidado e poder apresentar e poder conhecer e trazer um pouquinho mais do Saulo para o nosso telespectador. E trazendo para o nosso telespectador quem é Saulo Gomes. Bom dia, Saulo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no República. Conta a sua história e aqui para os sertanezinhos, também toda a região, né? Bom dia ao telespectador da STZ TV. Bom dia a você, Ed. Fico muito feliz de saber que você é um jovem recém-formado no jornalismo. Eu digo recém-formado em relação a um velho como eu, com 57 anos de profissão, mas que me emociona também, me deixa um pouco comovido com as suas observações, seguidas por esse moço e amigo de alguns anos chamado Ronaldo. Ronaldo é um guerreiro, um batalhador, e nos encontramos de quando em vez aí nas estradas da vida. Agora eu voltava com minha mulher de uma viagem de Teresina e de Salvador, quando encontramos no aeroporto, recebi o convite, agradeço publicamente, de bom grado aqui estou, e tendo a chance de desejar aos amigos deste canal, aos amigos do programa República, aos amigos dessa extraordinária, uma das mais progressistas cidades que se conhece no Brasil, nos seus 5.500 e tantos municípios, que é Sertãozinho. Portanto, o privilegiado aqui não é você, Ed, não é você, Ronaldo, não. Se vocês são, eu também me incluo como o terceiro privilegiado neste programa, estou às ordens de vocês. Eu não tenho nada mais, Ronaldo, para contar, senão um pouco da minha vida profissional, muito extensa, mas que modéstia à parte. Acima de tudo, você usou a palavra-chave que sempre eu fico muito agradecido e procuro corresponder e posso afirmar que isso trata-se de verdade. No jornalismo, a fidelidade, a notícia, a honestidade para com a notícia, a ética acima de tudo, foi a tônica do trabalho, porque assim eu aprendi. E como que começou essa vida, esse profissionalismo? Como que teve esse anseio de seguir esse caminho da comunicação? Como que foi que começou? Ed, eu vou sintetizar porque a história é muito longa e já se vai quase 60 anos, né? Eu comecei a viajar com apenas 17 anos de idade, em 1945. Eu estou prestes a completar 85 anos e com 57 de jornalismo, porque eu vim para o jornalismo aos 28 anos de idade. E eu trabalhava em parque de diversões, em circo, etc. Esse era o início da minha vida profissional, para ganhar um dinheirinho mais como viajante comercial que eu era. Eu sou, só os antigos vão saber essa linguagem, eu sou ainda o chamado caixeiro viajante da década de 40, para terem uma ideia. De trem, Maria Fumaça, andando por esse Brasil, como vendedor de tecidos, de calçados, de peças de armarinho, etc.
E paralelo a isso, arranjar um biquinho, um circo, num parque de diversões para ganhar um dinheirinho. E já ganhei uma certa tarimba no microfone. Em 1955, já objetivamente conta a história, a maior emissora exclusivamente preparada para transmitir esporte e jornalismo no Rio de Janeiro, chamada Continental, enquanto em São Paulo era a Rádio Pan-Americana, ou Jovem Pan, especialista como hoje só em jornalismo e esporte, eles abriram um concurso para a vaga de um repórter. Eu vou sintetizar, para vocês terem uma ideia. Sair de onde eu saí para entrar e conseguir ganhar de mais de 200 moços e ser o primeiro colocado e ir para o rádio, onde estou até hoje na televisão, aquela época eu daria assim no campo do futebol, que é mais fácil o povo entender. Era o mesmo que você pegar um jogador de várzea e levar para a seleção brasileira. Então, de repente, eu saí da várzea e fui para a seleção dos grandes repórteres brasileiros. Deu certo o meu trabalho, pelo meu estilo, modéstia à parte. Foram 10 anos de trabalho ininterrupto do Rio. Ele só foi interrompido porque em 64, embora eu não tendo feito política, fui o primeiro jornalista caçado, exilado e preso pelos militares de 64. E quando voltei do exílio, tive um castigo inominável e único no Brasil. Fui o primeiro profissional proibido do exercício da profissão. Isso é um negócio inacreditável. E então, como o Rio de Janeiro não havia mais lugar para mim, eu me transferi para São Paulo com a ajuda de alguns amigos e os diários associados me colocou no ar, usar a expressão, perdoe, popular, peitando o governo militar, me colocou no ar dizendo que tratava-se de um jornalista que tinha o direito de trabalhar. E até hoje estou. Graças a esse apoio de São Paulo, e por isso eu não saio de São Paulo. É claro, antes de passar a pergunta para o Ronaldo Kinak, eu gostaria também uma curiosidade que eu tenho. Todo mundo, quando começa a trabalhar, ou começa, no caso, na comunicação, se espelha em alguma pessoa. Em quem o senhor se espelhou naquela época? Olha, eu não tinha em quem me espelhar, porque eu vivia só viajando. Como disse a você, já estava há 11 anos viajando. Ouvia muito pouco rádio no Rio. Alguns repórteres, os programas que mais eu ouvia no Rio naquela época, que o domínio absoluto era a Rádio Nacional, e essa tinha só um grande programa chamado O Repórter Esso, lido pelo falecido Heron Domingues, às 8h25 da manhã, todos os dias na Rádio Nacional. Então não havia assim que se conhecesse repórteres de expressão que eu pudesse me empolgar e me espelhar. Não tive este privilégio. Entrei no escuro, arrisquei no tal concurso e de repente eu vi que eu estava entrando numa equipe das mais famosas, que eu ouvia falar, mas que não conhecia, porque eu não ouvia a transmissão daquela rádio. Só se ouvia praticamente eu, no caso, mocinho, quando estava no Rio, a Rádio Nacional. Então eu não tive esse privilégio. Mas eu acho que eu encontrei aí pelo mundo, eu me espelhei na dignidade do jornalista honesto, íntegro, independente, corajoso, que encarnou em mim, graças, quem sabe, à influência de alguns companheiros muito importantes. Ronaldo? O Saulo, na verdade, ele construiu um estilo próprio, né? E um estilo que formou a escola. Hoje nós temos muita gente que se espelha no Saulo, e uma coisa que eu sempre admirei muito nele é o destaque que ele dá para o repórter, que faz tanta falta hoje o repórter, né? Nós temos hoje o jornalismo nas grandes companhias, aí está tudo tão engessado que você não tem muito espaço para o repórter, né? Permite, Ronaldo, eu tenho dito como crítica, Ronaldo, o Ed, o repórter virou segurador de microfone. Virou segurador de microfone, né? Falta aquela paixão. Receber o canudinho é ótimo, ter o diploma é necessário, defenda a necessidade de continuar o diploma. A base na escola, você que estudou numa ótima universidade em Ribeirão Preto, bem o sabe. Então, o banco de escola é necessário, o ensinamento, o conhecimento é necessário, mas ao sair dali, gente, o Brasil está precisando de repórteres. Só jornalistas nós temos milhares no Brasil, repórteres muito poucos, e eu fico preocupado com isso. E com toda a razão. Saulo, a minha pergunta para você, para a gente começar quente já esse debate aí, é a seguinte. Nós terminamos essa semana aí o julgamento no STF, mensalão. Nós tivemos aí a CPI do Cachoeira, que não foi a lado nenhum. Já se esperava, infelizmente, pela má qualidade dos parlamentares que formaram essa CPI. Exatamente. E talvez essa má qualidade seja a origem à falta de repórteres investigativos na nossa grande imprensa.
Nós tivemos aí o Marcos Valério, há poucas semanas, fazendo um depoimento fortíssimo contra na Procuradoria-Geral da República, um depoimento que ele fez atingindo Lula, atingindo inclusive a vida privada do Lula. A pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: como é que você vê o comportamento da imprensa, já que esses petistas e outros políticos condenados no Mensalão abriram a metralhadora culpando a imprensa, né? Há inclusive dentro do próprio PT hoje um trabalho muito forte para se engessar mais ainda o trabalho investigativo da imprensa. Como é que você vê esse movimento? Olha, felizmente, o que se costuma dizer muito na vida, e só o povo tem a sua sabedoria com as frases que cria, etc., né? E há um pensamento que pode se aplicar neste episódio do Supremo e desse que estamos falando agora, né? Não há mal que sempre dure e nem bem que não se acabe. A desmoralização, graças à deterioração do mundo político, ela veio numa escala fantástica. Então, conseguiram rapidamente corromper a imprensa, os grandes órgãos de imprensa. Quase todos os grandes veículos, rádio, jornal, televisão, deficitários no país. Então, passaram a ter o quê? Na verba oficial dos governos, e os governos perceberam isso e começaram a salvar da falência muitas e muitas empresas. Não salvaram a Tupi, porque a Globo não interessava que salvasse a Tupi naquela época, em 80. Então, resultado, praticamente esses maus políticos corromperam a imprensa. A partir daí, conseguiram corromper a polícia. Na sequência da corrupção de imprensa e policiais, conseguiram corromper setores do Poder Judiciário. Desembargador, juiz, promotor, gente, o número de juízes, desembargadores nesses estados, especialmente no extremo norte, presos no Brasil, e já alguns condenados, mas aqui no caso de São Paulo, é um negócio assim inacreditável. Então não tínhamos mais onde acreditar. Surge, de repente, esta coisa fantástica, a atitude de 2, 3 homens, não é apenas do Joaquim Barbosa, mas a independência de um homem, a posição de um juiz. Então, nesse momento, pelo menos a dignidade do Poder Judiciário no Brasil está restabelecida. Vamos ver até quando, espero que seja para sempre, né? Então, faltou realmente, desculpe, Ronaldo, faltou realmente a presença, volto a falar, do repórter com independência, com altivez, com coragem, com dignidade, com ética, para ter denunciado lá atrás tudo isso, porque a imprensa contribuiu um pouquinho apenas para o Supremo Tribunal ter o que tinha em mãos para fazer o que fez. Mas fica claro pela sua resposta de que esse engessamento feito pela mídia oficial, exatamente, esse patrocínio todo, ele faz com que, evidentemente, que os grandes veículos de comunicação não possam adentrar a fundo da maneira como você o fazia na época da década de 60, Como fizemos, olha, rapidamente, não há tempo aqui nesse programa, que embora seja um programa com um nome fantástico como esse, o programa seja República, não dá tempo de contar aqui na República a história dessa República que eu conheço há mais de meio século como jornalista. Por exemplo, nós falamos maravilhas e realmente merece todos os encômios o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas ninguém fala que um dos maiores escândalos que nós tivemos, começando essa escalada da desonestidade dos políticos, começou exatamente com um ministro da Fazenda de Juscelino chamado José Maria Alckmin, que depois foi senador por Minas Gerais e foi vice-presidente da República no governo militar, esse é o grande milagre, com um negócio que não dá para explicar detalhes agora, chamada a política do uísque a meio dólar. Houve uma negociação entre o Congresso brasileiro, que era diminuto em relação aos... Nós tínhamos apenas 326 deputados estaduais e 61 senadores. De repente, o governo precisou de uma série de vantagens dependendo do Congresso. Arranjou um jeito. Isentou todos os deputados e senadores de impostos para importar os seus veículos, porque naquela época eram os grandes carrões, os impalas, etc., o rabo de peixe, etc., Com este ato de comprar deputados e senadores e suplentes que puderam importar seus carros sem
pagar imposto nenhum. Eles abriram, e não dá tempo aqui de explicar detalhes, a história mostra aí, é fácil consultar a história, criaram uma lei desonesta de isenção de impostos em vários setores para atender determinados grupos políticos e empresariais, chamado a política meio dólar. A partir daí nós tivemos uma sucessão agora de escândalos. Agora, como o de hoje, como os atuais, autorizado, desculpa, o presidente Lula realmente como presidente não teve tempo de ver tudo, mas não viu isso, talvez era o mais podre de tudo, que o cheiro era muito forte perto do seu gabinete, dessa podridão no mundo político. Mas é um direito dele, é um político de primeira linha, politicamente falando, é uma revelação fantástica ver um operário chegar onde o Lula chegou, mas este pecado ele leva para o túmulo. Ter passado a mão pela cabeça de tantos chamados mensaleiros, os homens do mensalão e dos sanguessugas, que ainda vai ser apurada pelo Supremo também. Aqueles que conseguiram ganhar dinheiro explorando o sangue do povo com as ambulâncias que andam por aí. O brasileiro, na sua opinião, Saulo, ele ainda está acomodado diante das coisas que ele vê, dessas corrupções? Ele é acomodado ainda? É temeroso, acomodado, não sei, acho que agora eu creio que o brasileiro vai tomar um pouco mais de coragem, graças à atitude de 4, 5 dentre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, liderados por Joaquim Barbosa. Veja a dignidade, isso é coisa que eu e o Ronaldo, se repórter fosse hoje na ativa, eu estaria divulgando, exaltando a todo instante, embora ele não precise disso e nem esteja esperando isso, o ministro Joaquim Barbosa. Às vezes a independência, este é o verdadeiro juiz que o Brasil estava precisando. Em todas as instâncias, na chamada instância inferior, na primeira instância, não é inferior, na primeira instância em cada uma das cidades, e ainda até o Supremo Tribunal. Esse homem, em 2003, entrou na cota do PT, com apoio do Zé Dirceu, foi nomeado pelo presidente Lula, mas na hora que sentou lá, que ele se viu diante de tanta barbaridade, de tantos bilhões desviados da saúde pública, da educação, todo esse dinheiro aí usado dessa forma no exterior, com as mansões, os jatinhos e as lanchas, etc., ele tomou uma atitude serena, segura, firme de juiz. Lógico que o PT está querendo crucificá-lo, não há mais tempo. Mas ele trouxe pelo menos essa dignidade e acho que essa coragem que o brasileiro não teve até agora, até inclusive alguns repórteres começam a ter agora com a atitude do Supremo Tribunal Federal. Saulo, como é que você faz para estar bem informado? Nunca, olha, apesar de estar 12 anos fora da chamada grande mídia, que meu último contrato terminou em junho de 2000 com a TV Record de São Paulo, eu tenho 4, 5 agendas. Quando eu vejo um assunto como esse, eu já tenho dito a alguns colegas e alguns amigos, até converso muito isso com minha mulher, eu, por exemplo, tinha muita vontade de hoje estar numa rede de televisão no Brasil para fazer um tipo de jornalismo simples. Senhores, aqui estão as provas do que eu falei sobre o escândalo no governo Juscelino, da política meio dólar, do primeiro grande problema envolvendo corrupção no Brasil. Mas a corrupção, até no pequeno tempo de governo de Jânio Quadros, passando por Ademar de Barros, para chegar aos dias de hoje. Eu gostaria de mostrar uma reportagem, o que foram alguns grandes escândalos no Brasil, e mostrar que a história se repete, mas que agora ela começou a ser coibida por ato do Supremo Tribunal Federal. Seria sensacional essa matéria. Eu já estou imaginando aqui, porque mostra que sempre existiu isso no país. Com a vantagem, desculpa, Ed, eu gostaria de deixar vocês falar, porque o programa, afinal de contas, a República é de vocês. Não, entrevistado aqui o senhor. Em respeito à pergunta, o que vocês estão querendo saber, e o Ronaldo me pergunta sobre como eu consigo manter bem informado, porque essas chamadas fontes eu nunca desprezei. Então, quando eu vi agora, por exemplo, começar a crescer o escândalo do mensalão, eu fui nas minhas anotações, eu fui nos meus arquivos, tudo isso que eu comento aqui, Ronaldo e Ed, eu tenho guardado em documentos. Eu tenho as publicações dos diários oficiais daquela época, eu tenho as publicações dos anais da Câmara Federal, eu tenho os grandes discursos, os grandes líderes envolvidos naqueles debates, que era Carlos Lacerda na oposição, um homem chamado Vieira de Mello, jurista da Bahia, defendendo o governo, líder do governo Juscelino. Eu tenho atitude
estúdio do Jango, eu tenho os escândalos que ocorreram na exportação ilegal de pinho daqui do Brasil, de banana e outras coisas mais. Então, eu guardei tudo. E, de repente, quando eu vejo um escândalo desse, eu digo para minha mulher, puxa, eu lembro que aquela reportagem, quando eu denunciei contrabando em Corumbá, em 1958, estava envolvido fulano. Estou vendo que esse nome desse moço aí, parece que vou ver de que família é. Eu vou ver, é o neto daquele cidadão que estava envolvido no escândalo em 58, em Corumbá. Quer dizer que as famílias continuam roubando. Continua, é chamada dinastia. Veja bem, fala-se em renovação do Congresso. Tenham paciência, entram no site do Senado, da Câmara Federal, das 27 Assembleias Legislativas, são 26 mais a do Distrito Federal, e vejam os nomes que estão lá e compare com os deputados e senadores da década de 40, de 46, da Constituição de 46, da composição da Câmara de 58. Vocês vão ver os nomes lá. Se são filhos e netos ou não, que continuam. Usando até a expressão da palavra, a maracutaia está passando de pai para filho. Exatamente. Que coisa, né? Hereditário. Qual é que foi, a gente vai falar, evidentemente, um bloco especificamente sobre Chico Xavier, que Chico Xavier passou a marcar você, como, não apenas como repórter, como escritor, mas como conferencista renomado hoje. Vamos falar um pouquinho também de um outro assunto que eu queria queria que você investisse no mínimo uns 3 minutos para falar sobre esse assunto aqui, que esse assunto é interessante. Eu fui testemunha uma época que você procurava arduamente uma editora para publicar esse livro e acho que tinha dificuldade. Em 89, né? Quando nós nos conhecemos na Assembleia Constituinte. Qual é que foi a reportagem que você não conseguiu emplacar? Existem muitas aí, né? Porque eu saí da chamada grande mídia, então muitas delas foram ficando por aí, não tive oportunidade. Mas o tempo que me permitiu, que eu tinha o dispositivo em mãos, a televisão, a rede, enfim, os veículos, a rádio, eu não perdi a oportunidade. E fico feliz de você lembrar quem matou Che Guevara. Veja bem, isto aí, Ronaldo, o livro Quem Matou Che Guevara, que eu vou sintetizar, se enquadra dentro disso, isso que eu estou falando aqui. Desculpa, não é, eu brinco usando palavras do meu pai, que era gaúcho de Santa Maria, e que dizia, né, eu não sou filho de pai assustado, não sou candidato a herói, mas também não sou filho de pai assustado. Isso é muito no Rio Grande do Sul, você deve se conhecer bem. Pois bem, então eu nunca tive atos de bravura, de valentia, de audácia, além do necessário. Eu apenas, para exercer o meu trabalho, eu fiquei indiferente a todos os riscos, até de vida, que eu já corri muitas vezes, muitas ameaças sofri, etc. Então, este livro, por exemplo, é parte, viu, Ed, da minha vontade sempre, e não só eu, do meu tempo, com muitos colegas que fizeram tanto e mais até que eu, né? A vontade de falar a verdade e não deixar nada embaixo do tapete. O governo boliviano, em 1967, quando no dia 8 de outubro foi preso Che Guevara em combate, numa localidadezinha chamada Camiri, eles disseram, Vale Grande, desculpa, Camiri é parte de Vale Grande, o governo boliviano anunciou muro que o Che Guevara tinha sido morto em combate. Como havia uma equipe da associada voltando daquele evento em 1967, e os colegas, a Eli Alves, que é um repórter que está aposentado morando em Santos, foi que fez a grande reportagem na época para associado, conversando conosco, disse, Saulo, não houve nada disso, a história contou, é diferente, o Che Guevara estava vivo. Quando nós chegamos lá em Camiri, soubemos que ele tinha sido morto horas antes. Resultado, síntese. Eu lutei durante 8 anos, levei muito passa fora ainda da Bolívia. Imagina, um jornalista brasileiro, caçado, ex-preso político, ex-exilado, chegar na Bolívia querendo saber a história de quem matou Che Guevara. Consegui todos os passa fora que levei do governo boliviano, meia dúzia de viagens que lá eu fiz. Numa delas, em 1994, eu consegui furar a barreira, chegar ao general chamado Gary Prado Salomão, hoje meu parceiro nesse livro, que foi que quando o capitão prendeu Che Guevara, consegui através dele o original dos documentos do diário de Che Guevara, e está aí na íntegra nesse livro, é o único livro do mundo sobre Che Guevara, Ed, que tem o último depoimento, o último interrogatório de Che Guevara horas antes de ser morto. Mas o fundamental desse livro é que nós provamos ao mundo que o governo boliviano enganou o mundo e que Che Guevara realmente não foi
morto em combate no dia 8 de outubro de 67. Que é a história oficial. Que é a história oficial. E sim, entre meio-dia e 1 da tarde, dentro da localidade de Camille, de uma escolazinha pobre, fuzilado por um suboficial boliviano que está vivo e aposentado hoje, chamado Mário Teran. Pois bem, esse, em linhas gerais, é o livro. O final do livro, com esse título, Quem Matou Che Guevara, é exatamente depoimento, depois de tantos anos desse militar, dizendo como ele matou Che Guevara. É a história do jornalismo levado a sério. Corrigimos uma distorção fantástica de um governo na história. Tá certo, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, entrevistando aqui Saulo Gomes, repórter e também escritor. Dentro ainda do República a gente vai falar sobre uma de suas obras aqui em mãos, ó, As Mães de Chico Xavier. A gente vai contar um pouco da história também desse livro e também que ele conheceu Chico Xavier. Daqui a pouco a gente vai falar esse assunto em um República, programa de interesse público. Daqui a pouco.